Boa noite. Primeiro, aproveitar para agradecer a essa casa pela oportunidade, especialmente ao senhor Adilson, por me permitir fazer uso da palavra nessa noite. O que me traz aqui é a feitura de um livro contando a história de uma importante personalidade do nosso município, que é o Padre Cornélios. Eu me propus a fazer isso, a escrever o livro, por conta do centenário do Padre no ano passado. Na verdade, o livro já deveria estar pronto, né? Já visto que o centenário já foi no ano passado. Mas, por questões de trabalho, enfim, a gente acabou iniciando o trabalho só esse ano. O Padre Cornélios tem uma história que se confunde com a nossa história, de todos que somos riocampenses, e não apenas riocampenses, haja vista que uma das maiores contribuições que ele deu é o nosso hospital, que hoje atende pessoas não só de Rio do Campo, mas de outras localidades também. Fora isso, a pessoa que ele foi constitui trabalho mais do que necessário e importante para a produção desse material, então, do livro. Eu estou recebendo apoio para escrever esse livro do CPC, então eles é que vão fazer a publicação, enfim. E eu não me considero uma pessoa que tenha condições de escrever a história do Padre Cornélios. E por que eu não me considero uma pessoa com condições para fazer isso? Porque a história do Padre Cornélios, ela não é uma história que deva ser contada por uma pessoa. Porque a história do Padre Cornélios está nas famílias dos senhores, das senhoras, está na minha família, está nas famílias de pessoas que já nem estão mais entre nós, que nem não moram mais em Rio do Campo. A história dele se confunde com a nossa história, de todos nós. Então a história dele não pode ser contada por uma pessoa, né? Então eu não me considero essa pessoa que vai contar a história dele. Eu sou uma pessoa que estou dando uma contribuição em relatar a história dele através da voz das outras pessoas. Então, qual é o meu pedido aqui aos senhores? Que divulguem esse trabalho nas comunidades, entre as pessoas, no sentido de recolher histórias do Padre Cornélios, das mais diversas, né? Eu já tenho algumas assim, mas eu quero recolher o máximo possível, porque eu quero que as pessoas contem a história do Padre Cornélios. Eu só vou ser a pessoa que vou organizar essa história, mas eu não vou escrever a história dele. Quem vai escrever a história dele são todas as pessoas que conviveram com ele e que têm alguma história engraçada, interessante, sei lá, né? Uma história dele para pôr nesse livro. Fotografias também, né? Eu não sei se tem alguém que tem vídeos, né? Na época não era muito comum, mas de repente tenha, porque a ideia também no dia do lançamento é a gente fazer uma coletânea assim, de fotos, de vídeos, enfim, das pessoas também falando, para divulgar para a comunidade. O CPC tem uma ideia assim, de fazer um grande evento de lançamento dessa obra. Eu não estou ganhando nada para fazer esse trabalho, no sentido financeiro, mas estou ganhando no sentido de que nós vamos organizar uma história que está em pedaços, né? Cada família, cada comunidade, cada pessoa tem uma história do Padre Cornélios. Eu vou ser a pessoa que vou tentar organizar isso, né, de uma forma que a gente conheça um pouco melhor quem foi o Padre Cornélios.
ficou com a gente aqui, né, 29 anos, se não estou enganada, não sou muito boa com números, mas acredito que seja isso, e trouxe para a gente contribuições importantes, né, no campo social, no campo político, né, a gente sabe que ele era envolvido socialmente, politicamente, ele era uma pessoa muito dinâmica. Então o meu pedido aos senhores e senhoras é para que divulguem esse trabalho, e se puderem arrecadar fotografias, enfim, né, desde que elas venham assim datadas ou, né, com alguma indicação de quem são as pessoas, que momento que era aquele, e de histórias mesmo dele, né, um almoço que ele foi na casa de alguém, um batizado, né, a gente tem histórias assim muito interessantes sobre o Padre Cornelius, e que o meu trabalho, aquilo que eu me dispus a fazer é resgatar essa história através das pessoas. Então, repito, não é um trabalho que eu vou fazer sozinha, nem tenho como fazer isso, nem me considero capaz para isso, porque a história dele não pode ser contada por uma pessoa, ela deve e precisa ser contada pelo povo de Rio do Campo, pelas pessoas que conviveram com ele. Então esse é o meu pedido. Eu vou na casa das pessoas, se os senhores encontrar alguém, tem uma pessoa lá que tem uma boa história, gostaria de participar, enfim, tem fotos, é só conversar comigo, eu vou lá na casa, eu faço todo o trabalho de gravação, enfim, né, no sentido assim de recolher essa história, de organizar. Então, esse é o meu pedido, fico novamente agradecida a todos e muito obrigada. Obrigado a você, Conceição. Acho que o teu recado foi bem expresso, acho que é comunicativo, acho que nós temos sim que fazer essa homenagem através de um livro a uma pessoa que se doou para o Rio do Campo, 29 anos, né, uma pessoa, como você falou, dinâmica, que ela sabia entender a política, sabia entender a igreja, sabia entender as pessoas, a cada criança, porque desde que eu fui criança me lembro do padre, né, assim a gente vê o padre. Então eu acho que mais do que justo. Eu não sei se tem alguns vereadores que vai fazer alguma pergunta à dona Conceição. Só uma coisa, as fotos pode ser qualquer foto, sim, de casamento, qualquer coisa, porque qual em casa tem foto, não sei dizer quantas fotos tem, mas nós temos foto, né? Porque na época de casamento, batizado, alguma coisa tem, né? Posso ter uma olhada. Eu fico bem agradecida, assim, porque eu acredito que vai vir muito material, assim, porque só as poucas pessoas, eu estou começando esse trabalho agora, até estou em licença da escola justamente para me envolver mais diretamente nesse trabalho, e com as poucas pessoas que eu conversei já dizem, vai na casa uma hora, que eu tenho uma história muito engraçada dele, de um dia, não sei o quê, né, daí tem uma foto de um batizado e tal. Obviamente que nem todas as fotos que virão poderão ir para o livro, porque senão a gente vai fazer uma biblioteca. Mas tudo aquilo que vier vai ser importante para a gente contar a história dele, né? Através das pessoas que estiveram em contato com ele, né? Enfim, aquilo que, muito bem dito pelo senhor Adilson, né? Ele se envolvia, não era só na igreja, ele não era só padre, né? Ele era padre, era político, era uma pessoa envolvida na sociedade e tinha esse trabalho intenso, importante, e era muito querido, né? Tanto que a gente está